uma série de condutas que tutelam a imagem que a sociedade tem sobre determinados sujeitos ou a própria imagem que aquela pessoa tem dela mesma? Cássio, eu não acho que a liberdade de expressão é um direito absoluto, eu acho que não existem direitos absolutos. No momento em que a liberdade é colocada na Constituição, a Constituição já fez com que ela deixasse de ser absoluta, né? Porque está regrando de alguma maneira, está emoldurando a liberdade e pronto, ela passou a ser parte de um ordenamento e passa a ter regras. Só que a nossa Constituição, ela não faz ou não traz as limitações que hoje o próprio STF fez com que ela tivesse. As limitações que o STF traz é da cabeça do STF, não da Constituição. A Constituição, no 220, artigo 5º, são os artigos que tratam especialmente da liberdade de expressão, mencionam que a única vedação que existe ali é o anonimato. Então, se você diz quem você é, se você se apresenta, dá o seu nome, você pode exercer a sua liberdade de expressão sem censura prévia ou posterior. Censura é algo anômalo, a gente não pode conviver com isso. Você sabe que eu estava fazendo aqui um rápido parênteses, eu estava outro dia numa aula sobre censura, etc. E a aluna, pós-graduação em Direito, virou para mim e falou assim: mas professor, censura de vez em quando não é bom? Então, pô, se a pessoa está na pós-graduação do direito e começa a aula sobre censura nesse lugar, você imagina como a gente está em termos de percepção do que é censura, do que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela tem de ser ampla o suficiente, esse é o ponto, para você questionar o Estado, questionar sim as urnas, questionar sim. Veja só, se você pensasse, não, a nossa democracia não pode ser questionada, a nossa democracia ela tem que ser cuidada, nós não podemos agredir a democracia. Se você está dentro da sua casa e você tem a sua família e você não questiona em momento algum, passa 40 anos vivendo com a tua mulher, não questiona em momento algum se aquilo é o que você queria, se tá tudo certo, se é o filho que tá do teu lado é o filho que você gostaria que fosse, se o cachorro que você adotou é um cachorro bacana o suficiente para você, se você em momento algum faz nenhum questionamento, você é um idiota. Então a questão do questionamento do Estado, da democracia, das urnas, dos valores democráticos, das autoridades públicas, é um jeito de não ser idiota. É um jeito da gente poder promover debate. É esse o motor da liberdade de expressão. Você jogar uma ideia, para o outro jogar outra, e nós saímos melhor do questionamento. Então sim, a ciência deve ser questionada, sim, o Estado, as urnas devem ser questionadas, e por trás da criminalização do que a gente está discutindo aqui tem muito da ideia de que não deve. A democracia deve ser guardadinha dentro de uma caixa de sapato para ninguém tocar e ficar ali na gaveta. Isso não é preservar, isso é deixar mofar, isso é fazer envelhecer, isso é impedir que ela cresça. Se a gente não questionasse as nossas autoridades nunca, a gente estaria ainda lá no sistema feudal, não pode questionar, estaria até hoje. Se a ciência não pudesse nunca ser questionada, nós estaríamos até hoje dando choque elétrico em louco. Você percebe? É no lugar do questionamento que a gente cresce. E a liberdade de expressão é importante por isso. Aqui perto. Vamos lá. A gente concorda em boa parte. Eu acho que a gente tem um ponto de discordância que é até um ponto saudável. Também acho que não deve haver censura. Também acho, e concordo muito nesse ponto, que a gente tem que questionar as nossas autoridades. Aliás, eles são nossos representantes, então é natural que a gente questione os nossos representantes. Exato. Você questiona o gerente do banco, você questiona o cara que cuida das suas aplicações, você questiona o cara da padaria, você tem que questionar as autoridades. Mas eu discordo de você num aspecto. Eu acho que há limites para o questionamento. Limites não no sentido de que isso eu posso questionar, isso eu não posso. Mas há limites no sentido que, a partir do momento em que você, questionando alguém, ou se dirigindo a um terceiro, você fere de alguma forma os direitos individuais daquela pessoa, você precisa ser responsabilizado. Porque existem formas de questionar e existem formas de você agredir aquela pessoa. O questionamento é válido, é constitucional. A agressão, no meu entendimento, que não pode ser tutelada a pretexto de você estar exercendo a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. E discordo disso porque, e até a partir dos aspectos que eu coloquei na minha pergunta, você pode, ao questionar, caluniar aquela pessoa,
você pode difamar aquela pessoa, você pode injuriar aquela pessoa, e aí você tem que ser questionado. Uma coisa é você falar, ô ministro tal, por que você pensa assim? Por que você pensa daquele jeito? E aí você está exercendo o seu direito. Agora, a partir do momento que você é o ministro, seu filho daquilo e questiona, você está exercendo um direito de questionar, mas você está agredindo a honra daquela pessoa. Nada impede que aquele questionamento seja feito, mas em relação à agressão, você precisa ser responsabilizado, sob pena de a gente regredir dentro da democracia, regredir no sentido de que a gente permite questionar, mas permite o cara destruir o outro, ofender o outro, a pretexto de questionar. E é óbvio que no dia a dia a gente pode considerar isso uma linha tênue, mas essa linha existe, precisa ser observada e precisa ser respeitada. Eu acho que questionamento, especialmente questionamento público, hoje na era das redes sociais, ele dá margem para que as pessoas digam o que pensem e fomentem, inclusive, crimes publicamente, sem que elas achem que serão responsabilizadas por isso. E é isso que me preocupa. A rede social e a sociedade como um todo não é terra de ninguém. Se a gente permite que isso aconteça, a gente dá margem para que outras coisas aconteçam a partir disso. O acaso... agora são 3 minutos que você pode comentar sobre esse assunto e já emendar a pergunta no final, André. Beleza. Não, o ponto é o seguinte, veja, ninguém aqui está dizendo que a internet é terra de ninguém. Aliás, essa frase, a internet é terra de ninguém e liberdade de expressão não é liberdade de agressão, que são as frases famosas do Moraes, que ele coloca em caixa alta e com exclamações, não sei o quê, e às vezes até derrapa no português. Mas essas frases que a gente tem trabalhado com elas são absolutamente equivocadas. Absolutamente equivocadas. O problema, para mim, é o seguinte: a liberdade de expressão, ela é ilimitada? Não, não é limitada.